Deus alerta. Alguma vez você já se pegou em um momento de profunda reflexão, questionando o porquê de ainda estar aqui, respirando, vivenciando cada novo dia, depois de tantos anos, tantas estações que passaram? Já se perguntou qual a razão de o seu coração continuar batendo, de a vida seguir seu curso para você, enquanto tantas outras pessoas que você conheceu, amou e admirou já partiram deste mundo, deixando para trás apenas a saudade e o eco de suas memórias? Essa é uma pergunta que ressoa na alma de muitos, especialmente quando a experiência dos anos se acumula. Qual será o propósito que Deus ainda tem reservado para você justamente agora, quando tantos já encerraram sua jornada terrena? Essa inquietação, essa busca por um significado, é natural e profundamente humana. Se eu te dissesse que essa sua permanência aqui não é por acaso, não é um simples acidente cósmico, nem um capricho do destino, que isso não é o resultado de uma mera sorte ou de uma coincidência fortuita, se eu te afirmasse que há algo muito mais profundo por trás de cada amanhecer que você vê e de cada fôlego que você toma? A verdade é que se você ainda está aqui, se a vida ainda pulsa em você, é porque há um chamado divino, um sussurro vindo diretamente do céu que continua a ressoar em seu interior. Esse é um chamado que se mantém vivo, uma voz que se recusa a se calar, porque Deus ainda tem um propósito singular e específico para a sua vida, algo que somente você pode fazer. Algo que o céu tem guardado, reservado e destinado exclusivamente para os seus talentos, suas experiências e o seu coração. No entanto, eu sei que às vezes é incrivelmente difícil acreditar nisso. Eu compreendo que, em certos momentos, as noites parecem se estender infinitamente e os dias podem se repetir sem um sentido aparente, como se a rotina tivesse roubado a cor e a magia da existência. Eu sei que você já viveu, suportou e superou coisas que muitas outras pessoas jamais conseguiriam suportar. Você experimentou perdas profundas, despedidas de pessoas que, em sua alma, você acreditou que estariam sempre ao seu lado, inabaláveis. Você viu seus filhos crescerem, trilharem seus próprios caminhos e partirem, e o eco do silêncio se tornou gradualmente o novo som dominante em sua casa, um som que, por vezes, pode ser ensurdecedor. Você sentiu o peso dos anos em seus ossos, em seu corpo, e chegou a pensar que seu tempo, o seu momento de brilhar ou de fazer a diferença, já havia passado, que já não restava mais nada de significativo a ser feito, que suas contribuições já tinham sido entregues. Mas e se eu te dissesse que você se engana, que essa crença é uma armadilha, uma distorção da verdade divina? E se eu te afirmasse, com toda a certeza, que o propósito de Deus para a sua vida continua em pleno vigor intacto, esperando para ser desvendado e vivido? Sua história, meu amigo, minha amiga, ainda não terminou. Pelo contrário, o céu ainda está escrevendo novas e emocionantes páginas para a sua vida, repletas de sentido, de oportunidades e de um impacto que pode ir muito além do que você imagina. Porque, enquanto o mundo, com sua visão limitada e muitas vezes superficial, declara que você já deu tudo de si, que suas energias se esgotaram e que sua capacidade já foi plenamente utilizada, Deus, o Criador de todas as coisas e o autor da sua existência, está dizendo com clareza e autoridade que você apenas está começando uma nova e gloriosa fase. Hoje, neste vídeo, você está prestes a descobrir por que Deus, em sua infinita sabedoria e amor incondicional, decidiu mantê-lo com vida. Você vai entender que, apesar de todas as cicatrizes que a vida deixou em sua alma e em seu corpo, apesar dos dores que você carregou, dos fracassos que te fizeram tropeçar e das lágrimas que você derramou em silêncio, a sua missão ainda não terminou.
Isso porque Deus não é um Deus que descarta seus filhos, que os joga fora como algo sem valor quando as dificuldades surgem ou a idade avança. Longe disso. Ele é um Deus de restauração, de renovação e de ressurreição. E enquanto você, em sua humanidade e talvez em seu cansaço, pensa que já não serve para mais nada, que suas forças se foram ou que suas habilidades se esvaíram, Ele está dizendo, com uma voz que ressoa em seu espírito, que ainda há algo que só você pode fazer. Um propósito oculto, muitas vezes escondido, mas extremamente valioso, em cada um dos anos que lhe foram prolongados, em cada dia extra que Ele lhe concedeu. Nos próximos minutos, eu vou te guiar através de histórias de homens e mulheres da Bíblia que, assim como você, em determinado momento de suas vidas, pensaram que seu tempo de relevância havia acabado, que suas contribuições já estavam no passado. Mas foi justamente quando eles se sentiam dessa forma que Deus os chamou para cumprir a missão mais grandiosa e poderosa de suas vidas. Moisés, por exemplo, aos 80 anos de idade, uma idade em que muitos já estariam buscando descanso, recebeu a missão mais impactante e transformadora de sua existência. Caleb, aos 85 anos, com a força de um jovem, não pediu um lugar tranquilo para se aposentar, mas clamou: "Dá-me este monte", buscando conquistar um território habitado por gigantes. E Ana, a profetisa, em sua avançada idade, teve o privilégio e a honra de reconhecer o Messias, Jesus Cristo, quando ninguém mais o havia feito. Mas este não é apenas um empolgante recado sobre esses personagens bíblicos distantes. Esta é uma mensagem que Deus tem para você, aqui e agora. Porque embora hoje você possa se sentir esquecido, cansado, ou até mesmo inútil diante dos padrões do mundo, Deus continua vendo algo em você que o mundo simplesmente não consegue enxergar. Ele vê um coração que foi moldado pelo dor, um coração que compreende a profundidade do sofrimento humano, porque Ele mesmo o vivenciou. Ele vê uma fé que foi purificada pelas lágrimas, uma fé que se tornou mais forte e resiliente a cada desafio superado. E ele vê uma voz, a sua voz, que tem o poder singular de consolar, de inspirar e de despertar outros que neste exato momento estão vivendo as mesmas dores, os mesmos medos e as mesmas incertezas que você. Por isso, não se vá. Não se distraia com nada neste momento. Não permita que nada roube a sua atenção, porque o que você está prestes a descobrir, as verdades que serão reveladas nos próximos capítulos, podem ser a chave fundamental para destravar e viver a fase mais poderosa, significativa e frutífera de toda a sua vida. Percebe a profundidade disso? Não se trata de quão rápido você pode correr, nem de quanta energia física ainda te resta. A verdadeira questão, a medida do seu potencial nesta etapa, é o quanto você está disposto a acreditar que Deus ainda não terminou de agir em você, que a sua obra em sua vida está longe de ser concluída. Mas antes de mergulharmos mais fundo nesta incrível jornada de revelação, quero te pedir algo que vai além de um simples gesto. É um ato de fé, uma declaração de que você está aberto para o que Deus quer fazer. Eu te convido a escrever nos comentários agora mesmo esta frase: Deus revela teu propósito em mim. Faça isso. Não é apenas uma escrita, é um ato profético, uma declaração poderosa de fé que pode começar a abrir portas que talvez estiveram fechadas por anos em sua vida. E cada vez que você escreve essa frase, cada vez que você interage e se engaja com esta mensagem, você não apenas fortalece a sua própria fé, mas também ajuda a que este conteúdo alcance mais e mais pessoas que precisam, desesperadamente, ouvir essa palavra de esperança e propósito.
Inspire fundo, sinta como o ar preenche seus pulmões, pois esse alento é uma nova e poderosa sinal de que Deus continua soprando vida em você, renovando suas forças e reafirmando seu propósito. Você está pronto para descobrir por que a sua jornada ainda está apenas começando? Então, vamos iniciar esta incrível descoberta agora mesmo. Deus alerta. Quando os anos se acumulam e a vida se transforma em uma jornada mais contemplativa, muitas vezes nos deparamos com um tipo de silêncio que pode ser, em um primeiro momento, ensurdecedor. É um silêncio que se instala especialmente quando os dias parecem se estender, monótonos, e as noites, antes preenchidas por agitação ou companhias, parecem se tornar eternas. O eco do que foi, das risadas que preencheram a casa, das conquistas que celebramos, das vozes dos filhos que agora construíram suas próprias vidas, pode reverberar no coração, trazendo à tona um tipo de nostalgia e as lembranças do que não se fez, dos sonhos que não se concretizaram, das oportunidades que escaparam, começam a pesar. Às vezes, mais do que os próprios feitos e as vitórias alcançadas. Essa fase da vida, frequentemente, vem acompanhada de uma sensação de vazio, de um questionamento profundo sobre a própria relevância. É fácil, nesse cenário, cair na armadilha de acreditar que o tempo de grande impacto já passou, que a voz de Deus, se é que um dia Ele falou conosco, se calou. Mas, e se eu te dissesse que esse silêncio, essa aparente quietude em sua vida, não é um vazio a ser preenchido por lamentos, mas sim um cenário divino? Um palco cuidadosamente preparado onde Deus, em sua infinita sabedoria, está orquestrando e preparando algo de uma magnitude poderosa e transformadora, algo que só pode ser gestado na serenidade e na paciência. Moisés, um dos maiores líderes que a história da humanidade já conheceu, experimentou em sua própria pele esse tipo de silêncio profundo. Após uma vida de privilégios e grandezas no palácio do Egito, uma vida de poder e influência que parecia destinada a uma glória terrena, ele se viu, por um destino aparentemente cruel, pastoreando ovelhas em um deserto árido e isolado. E essa jornada no deserto não durou 1 ano, nem 2, mas longos e desgastantes 40 anos. Imagine 4 décadas em que a voz de Deus parecia ter se apagado, em que a promessa de um futuro grandioso parecia ter se dissolvido no vento quente do deserto. 4 décadas em que cada passo na areia era um lembrete doloroso de seu fracasso, de sua fuga e de seu erro do passado. Ele deve ter se sentido completamente esquecido, descartado e sem propósito. No entanto, foi precisamente nesse cenário de aparente esquecimento, de isolamento e de silêncio que Deus decidiu, de forma soberana e irrompível, falar novamente. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 11, somos transportados para o momento em que Moisés, com seus 80 anos de idade, escuta o chamado divino vindo de uma sarça que ardia em chamas, mas que não se consumia. Era um chamado que o sacudiu até a alma, que o confrontou em suas crenças limitantes e que, de forma poderosa, revelou um propósito que ele acreditava ter perdido há muito tempo. E a sua primeira reação, aquela que brotou do mais íntimo do seu ser, foi a mesma que muitos sentem ao chegar a uma fase de maturidade ou ao se depararem com um novo e inesperado chamado. Quem sou eu para ir ao faraó? Moisés não se sentia digno. Ele não se sentia capaz. Haviam-se passado tantas décadas no silêncio do deserto que a sua identidade, aquela de príncipe egípcio e de líder em potencial, havia se desvanecido, obscurecida pelas marcas do tempo e dos fracassos. Como poderia alguém que havia falhado tão espetacularmente, que havia fugido de suas responsabilidades e se escondido, ser o libertador de um povo inteiro?
Como poderia alguém que havia sido um fugitivo, um homem de língua pesada, ser o porta-voz de um Deus tão grandioso? É uma luta interna comum a muitos de nós que carregamos as marcas do passado e as inseguranças do presente. E é que, por vezes, quando a vida se aquieta, quando o ritmo frenético da juventude cede lugar à serenidade ou ao tédio da maturidade, as vozes do passado tendem a ressoar com mais intensidade. As lembranças do que não foi feito, das promessas que não se cumpriram, dos sonhos que se desvaneceram no ar, tudo isso pode ganhar uma força esmagadora em nossa mente. Mas eu quero que você entenda uma verdade profunda. Deus não desperdiça o silêncio. Pelo contrário, Ele o utiliza com um propósito. Ele o transforma em um terreno fértil para revelar propósitos ocultos, para sussurrar direções e para desvendar planos divinos que só podem ser plenamente compreendidos quando o barulho e a pressa da juventude se aquietaram, quando a alma está mais receptiva, mais disposta a ouvir. Moisés não recebeu seu chamado nos anos de sua força física, nem quando era o príncipe poderoso do Egito, cercado por privilégios e ostentação. Ele o recebeu justamente quando já não tinha nada a perder, quando sua autossuficiência havia sido quebrada e ele estava completamente dependente de Deus. E é que, às vezes, Deus espera, com uma paciência divina, que as nossas mãos estejam vazias, que a nossa própria capacidade se esgote para então preenchê-las com um propósito eterno, com uma missão que transcende a nossa lógica e a nossa força. Ele esvazia para depois encher. Você já se sentiu, por acaso, como Moisés? Olhando para suas mãos, para sua vida, e percebendo-as vazias de significado, perguntando-se se ainda resta algo de substancial a ser feito, se sua contribuição já chegou ao fim? Já sentiu que os dias simplesmente passam, um após o outro, e que o silêncio, ao invés de ser um refúgio, parece consumir tudo, roubando sua vitalidade e sua esperança? Se essa é a sua realidade, então talvez este seja o momento perfeito, o cenário ideal para que a voz de Deus se faça ouvir em sua vida de uma forma clara e poderosa. Porque o mesmo Deus que falou a Moisés de uma sarça ardente há milhares de anos, continua falando hoje. Ele não fala apenas em grandes espetáculos, em gestos deslumbrantes ou em milagres que quebram as leis da física. Ele fala no sussurro do silêncio, na quietude de um coração que se dispõe a escutar, no eco de uma vida que, mesmo após tantas provações, ainda respira por uma razão divina. Moisés teve que tirar as sandálias de seus pés, não porque o lugar em si era especial, mas porque a presença de Deus havia santificado aquele chão. E talvez hoje Deus também esteja te pedindo para que você se despoje de algumas coisas, dos seus velhos hábitos de pensar, das lembranças que ainda doem profundamente, dos fracassos que pesam como pedras em sua alma, dos temores que amarram seus pés e sua mente. Porque o terreno onde você se encontra agora, esse terreno que a princípio parece vazio, sem propósito, esquecido pelo tempo, é na verdade santo. É o lugar exato onde Deus quer te revelar algo que você nunca teria podido entender na pressa e na efervescência da juventude. Algo que só a maturidade e a experiência da vida podem te preparar para receber. E enquanto Moisés, em sua humanidade, duvidava de sua própria capacidade, Deus não lhe lembrou de seu passado de assassino ou de fugitivo. Pelo contrário, Deus lhe deu uma promessa, uma garantia inabalável. Eu estarei contigo, ele disse. Porque quando a voz de Deus ressoa no silêncio da maturidade, ela não o faz para nos relembrar o que perdemos, as oportunidades que se foram, ou os erros que cometemos. Ela o faz para nos mostrar o que ainda podemos conquistar,
os novos montes que podemos escalar, as vitórias que ainda aguardam por nós, independentemente da idade. Deus alerta: quando os anos avançam, é inegável que o corpo humano tende a se enfraquecer. As articulações rangem, os passos se tornam mais lentos, a energia física diminui. Essa é uma realidade da vida e seria tolice ignorá-la. No entanto, é precisamente nesse estágio, quando as limitações físicas se tornam mais evidentes, que o espírito humano tem a oportunidade de se fortalecer de uma maneira extraordinária, tornando-se mais resiliente, mais profundo e mais poderoso do que nunca. E é nessa força interior, que transcende a carne, onde Deus opera de maneiras surpreendentes, manifestando seu poder onde a fraqueza humana se apresenta. Caleb é um exemplo vivo e brilhante dessa verdade. Um homem que, aos 85 anos de idade, uma fase da vida em que a maioria das pessoas já pensa em aposentadoria, em recolhimento, em desfrutar de um merecido descanso, se levanta com uma audácia impressionante e declara: "Dá-me este monte." A frase, registrada em Josué, capítulo 14, versículo 11, ressoa com uma coragem que desafia a lógica e as expectativas da idade. Você consegue imaginar essa cena? Um ancião que havia visto toda a sua geração morrer no deserto. Um homem que foi testemunha da rebelião, da desobediência e do desânimo de seu próprio povo, mas que, apesar de tudo isso, jamais perdeu a sua fé. Caleb havia recebido uma promessa de Deus 4 décadas antes, quando foi um dos 12 espiões enviados para explorar a terra prometida. Ele viu o que os outros não puderam ver. Onde a maioria via gigantes invencíveis e obstáculos intransponíveis, Caleb via oportunidades para a fidelidade de Deus se manifestar. Onde outros se encheram de medo, ele se encheu de fé inabalável. Mas essa fé de Caleb não foi recompensada imediatamente. A promessa não se concretizou de um dia para o outro. Caleb teve que esperar. Passaram-se 45 longos anos até que a promessa que Deus lhe havia feito finalmente se cumprisse. E esses anos não foram fáceis. Cada dia, Caleb despertava e via mais um membro de sua geração morrer no deserto, resultado da incredulidade e desobediência. Cada dia ele se perguntava: quando chegará o momento de reivindicar minha herança? A pergunta deve ter martelado sua mente e seu coração. Mas apesar de todas as circunstâncias adversas, de toda a espera que desafiava a paciência humana, sua fé não se enfraqueceu. Pelo contrário, ela se tornou mais forte, mais profunda. Como é possível manter a fé viva e ardente por tanto tempo? Como é possível continuar crendo firmemente quando os anos passam e as promessas divinas parecem distantes, sem sinal de cumprimento? A resposta reside na convicção inabalável de Caleb. Ele não permitiu que a passagem do tempo, as rugas em seu rosto ou as marcas do cansaço fossem sinais de derrota espiritual. Ao invés disso, cada ruga, cada dia de espera, cada passo no deserto se tornou um lembrete vívido da fidelidade de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus não falha. E o dia tão esperado chegou. Aos 85 anos, Caleb se apresentou diante de Josué, mas ele não pediu um lugar tranquilo para descansar seus ossos cansados. Não pediu um refúgio seguro para esperar a morte. Não buscou um lugar de conforto e inatividade. Ele pediu uma montanha. Ele pediu o território que lhe havia sido prometido décadas atrás. O Monte Hebron. Um lugar que não era fácil de conquistar, habitado por gigantes, por inimigos ferozes, um lugar que exigiria esforço, valentia, determinação e uma fé audaciosa. E Caleb, com seus 85 anos, se levantou e disse, com a mesma confiança de quando era jovem: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Josué,
14, versículo 11. Que tipo de fortaleza era essa? Certamente não era apenas uma fortaleza física. Era uma força espiritual, uma fé que havia sido provada e forjada pelos anos, uma fé que não dependia do corpo que envelhecia, mas do Deus que havia feito a promessa. Porque quando o corpo se enfraquece, o espírito pode, de fato, fortalecer-se ainda mais. E quando a vida nos obriga a esperar, quando somos testados pela paciência, a fé que sobrevive a essa espera é uma fé inquebrantável, uma fé que se torna um farol de esperança e perseverança para outros. É a fé de Caleb, a fé que não se rende, que não se apaga, que continua crendo, mesmo que os anos passem e as promessas pareçam estar distantes no horizonte. Hoje, talvez você sinta que os anos se passaram rapidamente e que as promessas que Deus fez para a sua vida parecem não ter chegado. Talvez você se sinta cansado, exausto e pense que já não resta nada por reivindicar, que suas oportunidades acabaram. Mas quero que você entenda, Deus continua sendo o mesmo. A promessa continua de pé, inabalável, esperando por você. E enquanto você tiver alento em seus pulmões, enquanto seu coração seguir batendo, você ainda pode se levantar com a mesma fé de Caleb e dizer: dá-me este monte. Porque a verdadeira fortaleza não está nos músculos que envelhecem, mas no espírito que se renova. Ela não está no que o corpo pode fazer por si só, mas no que a fé pode alcançar através do poder de Deus. E hoje, o Senhor continua buscando homens e mulheres como Caleb. Pessoas que, apesar dos anos, continuam crendo. Pessoas que, apesar do cansaço, continuam esperando. Pessoas que, embora o mundo as veja como fracas ou insignificantes, são, na verdade, mais fortes do que nunca, pois sua força vem do Altíssimo. Então, qual montanha você está disposto a reivindicar hoje? Que promessa de Deus você está pronto para lutar e conquistar, mesmo que a idade e as circunstâncias pareçam dizer o contrário? Caleb se levantou aos 85 anos e pediu uma montanha, não porque o passar do tempo lhe tivesse tirado a esperança, mas porque ele entendia que as promessas de Deus não expiram. Elas são eternas, e a fidelidade de Deus não tem prazo de validade. Que a sua fé seja como a de Caleb, uma fé que não se curva diante do tempo, mas que se ergue para conquistar o impossível. Deus alerta. Que acontece quando os anos passam e a única coisa que você sente é um silêncio profundo? O que ocorre quando as promessas, antes tão vivas, parecem ter se desvanecido no ar, como fumaça? Em uma cultura que celebra a juventude e, muitas vezes, descarta a sabedoria dos mais velhos, é fácil sentir que os anos avançados são um tempo de esquecimento, de uma espera passiva, preenchida apenas por lembranças distantes. No entanto, Deus vê de uma maneira completamente diferente. Enquanto o mundo se apressa em buscar o novo e o efêmero, Deus continua a olhar para aqueles que, com anos acumulados e corações, por vezes desgastados, ainda podem receber promessas que têm o poder de transformar gerações inteiras. Zacarias e Isabel viveram esse aparente esquecimento. Eles eram idosos, justos e fiéis a Deus, mas carregavam uma profunda tristeza. Não haviam conseguido ter filhos. Em uma cultura onde a descendência era vista como uma bênção divina, eles carregavam o estigma do silêncio, da ausência de uma herança para dar. Eles oravam, serviam a Deus, esperavam, mas nada acontecia. Anos e anos se passaram, décadas de súplicas sem resposta. Eles viram outros pais embalando seus filhos enquanto voltavam para casa com as mãos vazias. Sentiram suas orações, por vezes perdidas no vasto céu, e devem ter escutado o inimigo sussurrar em seus ouvidos: Deus te esqueceu. Mas Deus não havia esquecido nada. Longe disso.
no momento menos esperado, quando já não havia mais esperança humana. Quando Isabel já era considerada estéril e Zacarias provavelmente já havia parado de pedir o impossível, um anjo apareceu. E não veio com uma simples palavra de consolo, mas com uma promessa que mudaria o curso da história. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Lucas 1, versículo 13. Imagine aquele momento. Anos de espera, décadas de silêncio, e de repente, Deus irrompe em suas vidas com uma promessa inimaginável. Não só teriam um filho, mas esse filho seria o precursor do Messias, um homem cujo nascimento seria um eco profético, uma voz que clamaria no deserto, preparando o caminho para a chegada do Salvador. Isso nos revela que Deus não apenas ouve as orações, mas as responde de uma forma que transcende completamente nossas expectativas. Zacarias e Isabel não receberam um filho comum. Receberam um profeta que sacudiria nações e mudaria a história. Mas por que esperar tanto? Por que não responder na juventude, quando Isabel ainda podia conceber com facilidade? Porque Deus não estava apenas formando um menino. Ele estava moldando dois idosos, dois corações que, através da paciência e da dor da espera, teriam um testemunho que revelaria o poder do tempo nas mãos divinas. Zacarias e Isabel viveram anos de aparente esquecimento, mas Deus os estava preparando para uma missão eterna, para serem um exemplo vivo de sua fidelidade. E isso é o que acontece quando o céu guarda silêncio. Deus não está ignorando. Ele está trabalhando. Ele não está atrasando, ele está aperfeiçoando. Algumas promessas não se cumprem na impetuosidade da juventude, mas na maturidade, quando o coração está mais moldado, quando a fé foi profundamente provada e a dependência de Deus se tornou mais intrínseca. Hoje, talvez você se sinta como Zacarias e Isabel. Talvez sinta que suas orações caíram no vazio, que os anos passaram e o que você esperava nunca chegou, que o mundo avança e você está estagnado. Mas a perspectiva divina não é a humana. Deus não mede o tempo como nós. Ele não descarta os idosos. Pelo contrário, muitas vezes os escolhe para fazer coisas que os jovens, em sua inexperiência, não poderiam suportar. Ele os escolhe para receber promessas que impactam gerações. Quando Zacarias saiu do templo, ele estava mudo, mas cheio de uma revelação. Ele saiu com o coração ardendo de esperança, sabendo que o impossível havia sido declarado sobre sua vida. Então, e se hoje o céu estivesse preparando uma promessa inesperada para você? E se em vez de se perguntar por que Deus demorou tanto, você começasse a se perguntar o que Ele está prestes a fazer? Porque o que parece esquecimento nas mãos de Deus é um tempo de preparação. E quando Ele decide falar, o faz com uma promessa que transcende gerações. Zacarias saiu do templo sem palavras, mas com uma promessa ardendo em seu coração. Uma promessa que rompeu o silêncio dos anos e demonstrou que, embora o mundo se esqueça dos mais velhos, Deus continua, vendo neles um propósito eterno. Ele nunca te esquece. Deus alerta. Para Deus, os anos avançados não são sinônimo de estagnação ou de um fim de ciclo, mas sim de uma fase de intensa frutificação. No Salmo 92, versículo 12, o Senhor nos deixa uma promessa clara e poderosa. O justo florescerá como a palmeira. E o mais impactante é o que diz um pouco mais adiante. Ainda na velhice darão frutos, serão viçosos e estarão cheios de seiva. Isso significa que Deus não espera que demos fruto apenas na juventude, quando as forças abundam e a energia parece inesgotável. Ele espera que continuemos a dar frutos também na velhice,
Quando as mãos podem tremer, o corpo pode se sentir mais fraco e o mundo, por vezes, diz que já não há mais nada a oferecer. Mas que tipo de fruto é esse que se produz na maturidade? O fruto da juventude é, sem dúvida, vigoroso, visível, ativo e muitas vezes impetuoso. No entanto, o fruto da velhice é distinto, com uma beleza e uma profundidade diferentes. É um fruto que foi cultivado com paciência, regado com as lágrimas de provações superadas e temperado pela sabedoria dos anos. É um fruto que carrega a essência do caráter divino, forjado pela experiência vivida e pelo testemunho amadurecido. Em meio às mais diversas dificuldades, olhemos para a palmeira. Porque Deus a usa como um símbolo de frutificação na velhice? Porque a palmeira, ao contrário de outras árvores, cresce lentamente, enquanto muitos outros vegetais brotam rapidamente. A palmeira leva seu tempo. Suas raízes se estendem profundamente, buscando água em lugares onde nenhuma outra árvore poderia alcançar. Essa profundidade é o que a torna resistente. E quando ela finalmente floresce, seu fruto é abundante, doce, resistente e duradouro. Assim também é a vida de um justo que caminhou com Deus durante décadas. No início, pode parecer que não há fruto aparente. Anos de oração, de serviço, de entrega, que não parecem dar resultados imediatos. Mas enquanto o mundo se concentra apenas nos feitos visíveis, Deus está trabalhando nas profundezas, permitindo que as raízes da fé, da dependência e da confiança inabalável se estendam e se fortaleçam. E quando chega o tempo de Deus, esse justo começa a dar um fruto que não se murcha, um fruto que outros não podem ignorar. É um fruto que nutre gerações, que fortalece os mais jovens, que oferece sombra e refúgio aos cansados. Você percebe? Deus não te manteve aqui para ser um mero espectador da vida. Ele te manteve aqui para que você floresça, não com a intensidade impetuosa da juventude, mas com a serenidade firme da maturidade. Porque o fruto que se produz na velhice não é apenas para você, ele é para os que te rodeiam, é para aqueles que estão buscando um conselho, uma palavra de sabedoria, uma oração sincera, uma direção. É para aqueles que precisam ver em você a fidelidade de um Deus que nunca falha, um Deus que cumpre suas promessas até o fim. E esse fruto é imensamente poderoso. Porque quando alguém que passou pelo fogo da provação, pelo deserto da espera, pelas perdas e pelas lágrimas, continua a falar da bondade e da fidelidade de Deus, esse testemunho tem um peso espiritual imenso. Não é teoria, é vida. Não é conhecimento de livros, é experiência vivida. Talvez hoje você se sinta cansado, talvez pense que já não resta nada por fazer, que suas contribuições diminuíram. Mas Deus diz o contrário. Ele diz que você ainda pode florescer, que ainda pode dar um fruto que outros necessitam desesperadamente, que ainda pode marcar vidas, tocar corações e impactar gerações. Porque enquanto você tiver alento, enquanto seu coração seguir batendo, há uma missão a ser cumprida. E esse fruto que você é chamado a dar nesta etapa é ainda mais valioso, mais doce e mais profundo do que o fruto da juventude. Ele carrega o sabor dos anos, o aroma da fé e a essência de uma vida que foi provada e não foi vencida. Então, levante sua mirada e sua esperança, porque o que o mundo chama de velhice, Deus chama de frutificação. E enquanto o mundo conta seus anos e suas rugas, Deus está contando o seu fruto, o impacto eterno da sua vida. A palmeira floresce apesar do passo dos anos, e seu fruto é ainda mais doce e resiliente quando resistiu aos ventos e às tempestades. Que a sua vida seja como a palmeira, dando um fruto abundante e eterno. Deus alerta,
Mas o que acontece quando o fruto que você busca parece ter se perdido no passado, quando as quedas e os erros anteriores se transformam em uma sombra densa que cobre tudo o que Deus quer fazer no presente? Como podemos avançar quando as cicatrizes parecem nos desqualificar? Pedro sabia muito bem o que era carregar o peso esmagador da culpa e da vergonha. Ele, o discípulo impetuoso que havia prometido lealdade a Jesus até a morte, acabou negando-o. E não foi uma ou duas vezes, mas 3 vezes, em um dos momentos mais cruciais da vida do seu mestre. A negação ocorreu justamente quando Jesus estava sendo humilhado, açoitado e sentenciado à morte. Consegue imaginar a dor lancinante no coração de Pedro? O eco daquelas palavras, "Não conheço esse homem", deve ter ressoado em sua mente, proferidas com medo, com desespero, com uma vergonha que calava até os ossos. E quando seus olhos se cruzaram com os de Jesus, exatamente após a 3ª negação, Pedro desabou. Ele saiu daquele lugar e chorou amargamente, um choro de profundo arrependimento e desilusão consigo mesmo. Mas para a glória de Deus, aquele não foi o final da sua história. Jesus havia sido crucificado e ressuscitou triunfantemente. No entanto, Pedro ainda se sentia um traidor, um homem quebrado, alguém que havia falhado da pior maneira possível. Ele se afastou do grupo dos discípulos e retornou à sua antiga vida de pescador. Afinal, o que mais poderia fazer alguém que havia falhado tão fragorosamente diante do seu Senhor? Mas então Jesus, em sua infinita misericórdia, o buscou. Em João capítulo 21, vemos Jesus se aproximar da praia, exatamente onde Pedro e os outros discípulos estavam pescando, sem esperança de uma pesca bem-sucedida. Jesus não veio para repreendê-lo, não veio para recordá-lo de sua traição ou para apontar seu fracasso. Ele veio para restaurá-lo. Diante de uma fogueira, a mesma cena em que Pedro havia negado Jesus, o mestre fez a ele 3 perguntas. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Não uma, nem 2, mas 3 vezes, uma pergunta para cada negação. Naquele momento sublime, Jesus não pediu explicações. Não exigiu promessas de perfeição futura, nem o lembrou de sua falha. Ele apenas perguntou, tu me amas? Porque a verdadeira restauração não começa quando tentamos apagar ou esconder o passado, mas sim quando reconhecemos que, apesar das quedas e dos erros, ainda amamos a Deus. E esse amor, mesmo que imperfeito, pode ser o ponto de partida para um novo começo. E quando Pedro respondeu com um sincero "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo", Jesus não o rejeitou. Pelo contrário, ele lhe deu uma missão clara e poderosa: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, sim, você falhou, sim, você me negou, mas apesar disso, você ainda pode servir, você ainda pode ser útil em minhas mãos, você ainda pode ser um pastor para o meu povo. Isso é algo impactante, pois o mundo tende a descartar o que está quebrado, a desprezar o que falhou. Mas Jesus, o grande restaurador, restaura o quebrado e levanta o caído. Ele não apenas perdoa, mas redime e reutiliza. Pedro passou de um homem quebrado e envergonhado para se tornar um líder cheio do Espírito Santo, que pregou o primeiro sermão no dia do nascimento da igreja e viu milhares de pessoas se renderem aos pés de Cristo. E essa história fala diretamente a nós hoje. Talvez você também se sinta como Pedro. Talvez você pense que seu passado te desqualifica, que seus erros te deixaram sem propósito, que Deus só pode usar aqueles que nunca falharam. Mas o Evangelho nos diz o contrário. Deus não usa apenas o que está intacto, Ele usa o que está quebrado, Ele usa as cicatrizes, as quedas, as lágrimas, porque aquilo que o inimigo quis usar para te destruir, Deus usa para te levantar e te levar mais alto do que você jamais imaginou. É aí que o ministério de Pedro se torna tão poderoso.
Quando Pedro falava do perdão, ele não o fazia da teoria, ele o fazia da experiência. Ele sabia o que era falhar e sabia o que era ser restaurado pela graça divina. Então, o que aconteceria se hoje você parasse de esconder suas cicatrizes e começasse a vê-las como marcas da graça de Deus em sua vida? O que aconteceria se, em vez de fugir do seu passado, você o entregasse, com todas as suas dores e falhas, às mãos do Mestre, para que ele o transformasse em um testemunho vivo que pudesse curar outros corações feridos? A história de Pedro nos lembra de forma inegável que não importa quão longe você tenha caído, Jesus continua buscando os caídos. E ele não os busca para reprová-los ou condená-los, mas para restaurá-los e para dar-lhes uma missão eterna. Pedro aprendeu que as quedas não são o fim da linha, mas sim o terreno fértil onde Deus edifica novos começos, novas oportunidades e um propósito renovado. Que a sua fé seja como a de Pedro, uma fé que se arrepende, que confia na restauração e que se levanta para servir, mesmo após a mais profunda das quedas. Deus alerta, mas o que acontece quando as perdas que você enfrentou na vida parecem ser tão avassaladoras que se tornam irrecuperáveis? O que ocorre quando a dor é tão devastadora que não resta nada, absolutamente nada, que você consiga reconstruir? Quando a alma atravessa um deserto de sofrimento, o tempo parece congelar e cada dia se arrasta, idêntico ao anterior. As feridas, mesmo as mais antigas, parecem nunca cicatrizar completamente. É como se estivéssemos caminhando por uma paisagem devastada, buscando em meio aos escombros alguma mínima sinal de vida, alguma esperança de renovação. Mas por vezes, é justamente quando tudo parece irremediavelmente perdido que Deus, em sua infinita bondade e poder, decide começar a reconstruir a partir das próprias ruínas. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jó, um homem que conheceu tanto a plenitude da bênção quanto a devastação da perda. De um momento para o outro, sem aviso, ele perdeu tudo o que possuía. Seus filhos foram tirados dele, suas riquezas desapareceram e sua saúde foi brutalmente atacada. A vida que ele havia construído com tanto esforço e fé desmoronou-se, completamente diante de seus olhos, deixando-o prostrado, coberto de cinzas e com uma avalanche de perguntas sem resposta, perguntas que martelavam sua mente e seu coração. E naquele pó de cinzas, Jó sentou-se dia após dia perguntando-se: por quê? Por que ele? Por que tanto sofrimento? Porque Deus havia guardado silêncio em meio a tanta dor. E enquanto ele buscava desesperadamente por respostas, as vozes ao seu redor, as vozes de seus amigos que deveriam consolá-lo, transformaram-se em ecos de julgamento, acusando-o e ferindo-o ainda mais profundamente. Você já se sentiu assim? Como se estivesse preso em um ciclo interminável de perdas e perguntas sem solução. Como se a dor do passado se tivesse tornado sua única companhia e as vozes que deveriam trazer conforto apenas aprofundassem suas feridas. É uma experiência dilacerante que muitos de nós, em algum momento, enfrentamos. Mas o livro de Jó nos revela algo verdadeiramente impactante. O momento da restauração divina não chega quando tudo volta a ser exatamente como era antes. Não. A restauração acontece quando o coração decide soltar o ressentimento, quando escolhe perdoar aqueles que o feriram e quando se dispõe a orar por eles. Em Jó 42, versículo 10, encontramos uma chave poderosa para a restauração. E o Senhor restaurou o bem-estar de Jó quando ele orou pelos seus amigos. E o Senhor aumentou ao dobro todas as coisas que Jó tinha. Perceba a profundidade desta verdade. Deus não restaurou Jó antes que ele orasse por seus amigos. Ele o fez depois. Porque, por vezes, o que bloqueia a nossa restauração, o que impede que as bênçãos de Deus fluam livremente em nossas vidas, não é a dor intrínseca,
do que perdemos, mas sim o ressentimento que acumulamos, a mágoa que guardamos em nosso coração. Enquanto o coração se apega às feridas e à dor do passado, as mãos permanecem fechadas, incapazes de receber o novo e abundante que Deus deseja nos dar. Mas Jó, em sua desolação, tomou uma decisão radical. Em vez de continuar reclamando e se lamentando pelo que havia perdido, ele escolheu orar por aqueles que o haviam ferido. E nesse ato de rendição e perdão, o céu se abriu sobre ele. Deus não devolveu a Jó os mesmos filhos que ele havia perdido, nem as mesmas posses materiais. Ele não restaurou o passado. Ele deu algo novo, algo melhor, algo multiplicado. Uma nova família, novas bênçãos, um futuro que superou completamente tudo o que ele já havia tido. O final de Jó foi, sem dúvida, muito mais glorioso do que seu começo. Hoje, talvez a sua vida se assemelhe a esse campo de ruínas em que Jó se encontrava. Talvez cada lembrança do passado seja um doloroso recordatório do que você perdeu. Mas, e se Deus estiver a ponto de reconstruir tudo em sua vida? E se, em vez de se apegar ao que foi, você decidir abrir o seu coração para o que pode ser, para o que Deus quer criar de novo em você? A cura interior e a restauração plena começam no momento em que decidimos soltar o passado, liberar o perdão e entregar as cinzas das nossas perdas àquele que tem o poder de transformá-las em beleza, em algo glorioso. Jó fez isso, e seu final foi um testemunho vivo do poder de Deus. Porque a restauração de Deus não se trata de simplesmente recuperar o que tínhamos. Trata-se de receber algo novo, algo melhor, algo que só pode florescer em um coração disposto a perdoar e a confiar, mesmo quando tudo parece perdido e sem esperança. Jó descobriu que, mesmo depois de ter perdido absolutamente tudo, Deus podia reconstruir das cinzas algo muito mais grandioso. Deus alerta. Mas o que acontece quando a dor não apenas destrói o que você tinha, mas também a sua própria vontade de seguir em frente? O que ocorre quando, em vez de se levantar, você só quer se esconder e desaparecer? Às vezes, depois de ter perdido tudo, o coração busca refúgios escuros, lugares onde se esconder da dor, onde ocultar as cicatrizes, onde nos convencemos de que já não resta nada por fazer. Foi exatamente assim que aconteceu com Elias, um homem que havia sido testemunha do poder restaurador de Deus em momentos espetaculares, mas que agora se encontrava escondido em uma caverna, acreditando piamente que sua história havia chegado ao fim. Elias havia visto o fogo descer do céu, havia vencido os profetas de Baal e sido um instrumento de grandes milagres. Mas após receber uma ameaça de morte da rainha Jezabel, esse mesmo homem valente que desafiou multidões agora corria desesperado, buscando um lugar para desaparecer. Ele se sentia sozinho, exausto e, acima de tudo, inútil, de que havia servido todo o seu esforço, de que tinham valido os anos de entrega, de obediência e de sacrifício. A voz do inimigo deve ter retumbado em sua mente. Tudo foi em vão. Você já se sentiu assim alguma vez? Como se, depois de ter dado tudo, a vida o empurrasse para uma caverna escura, para um canto onde o eco dos seus fracassos se torna sua única companhia. Essa é uma dor profunda e comum. Mas é precisamente nesses momentos, nesses refúgios escuros, onde acreditamos que Deus nos esqueceu, que a sua voz ressoa com mais força e clareza. E Deus falou a Elias, mas não no vento impetuoso, nem no fogo consumidor, nem no terremoto avassalador. Ele falou em um sussurro suave e aprazível, uma voz que transpôs os temores, as dúvidas e a dor de Elias. Levanta-te, volta pelo teu caminho e unge a Eliseu, disse o Senhor, conforme 1 Reis 19, versículos 15 e 16. A missão de Elias não havia terminado.
Enquanto ele pensava que sua história havia chegado ao fim, Deus estava escrevendo o próximo capítulo. Um capítulo que incluía preparar a próxima geração, ungir um novo profeta e transmitir um legado que perduraria muito além de seus dias na terra. Hoje, talvez você se encontre em sua própria caverna. Talvez você se tenha convencido de que já não resta nada por fazer, que os seus melhores dias ficaram para trás, que o que você construiu se desmoronou sem remédio. Mas Deus continua sendo o mesmo, e a sua voz ainda ressoa no silêncio do seu coração. Levanta-te, ainda há uma missão que só você pode cumprir. A caverna não é o seu destino final. Ela é o lugar onde Deus quer te lembrar que, mesmo sentindo que tudo se perdeu, ainda há um Eliseu esperando ser ungido, ainda há um propósito aguardando ser cumprido. Porque enquanto houver fôlego em seu ser, Deus continuará escrevendo capítulos que nem mesmo você poderia imaginar. Elias pensou que sua missão havia terminado na caverna, mas Deus lhe lembrou que ainda havia um Eliseu esperando ser ungido, um legado por transmitir. É impactante ver como, quando o caminho parece chegar ao fim, esse é o momento perfeito para plantar sementes que florescerão nas próximas gerações. Na Bíblia, encontramos um exemplo poderoso disso na história de Timóteo, um jovem cuja fé não surgiu do nada. Foi uma fé semeada, regada e cultivada por duas mulheres que marcaram sua vida de maneira transcendental: sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Paulo escreve em 2 de Timóteo 1, versículo 5, lembrando-me da tua fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Percebe? Antes que Timóteo se tornasse um líder, antes que fosse um discípulo fiel de Paulo, ele já havia recebido um legado espiritual. Um legado que não era baseado em riquezas, posses ou títulos, mas construído sobre orações, ensinamentos e testemunhos de fé viva. Lloyd e Eunice não pregaram em grandes praças, não escreveram epístolas, não tiveram um ministério público, mas fizeram algo que impactaria gerações. Semearam a fé no coração de uma criança. E essa semente cresceu até se tornar um líder espiritual que influenciaria a igreja primitiva. Hoje, talvez você sinta que os dias de grandes batalhas e conquistas ficaram para trás. Mas e se sua maior missão agora fosse deixar um legado espiritual que transforme vidas, que transcenda o tempo e perdure muito além dos seus anos na terra? Esse legado não é deixado com discursos grandiosos ou gestos impressionantes. Ele é construído no cotidiano, em conversas a sós com um neto, em orações a portas fechadas, nesse exemplo silencioso de fidelidade e confiança em Deus, mesmo quando as forças físicas diminuem. O mundo se foca em deixar heranças materiais, mas o reino de Deus nos chama a deixar heranças eternas, sementes que crescem em corações jovens, naqueles que buscam um rumo, que precisam ver que a fé não é apenas teoria, mas vida viva. E o mais impactante é que você não precisa de um púlpito ou uma plataforma para isso. Lloyd e Eunice o fizeram em casa, com um menino pequeno que absorvia cada palavra, cada ensinamento, cada oração. O que semearam nele viram florescer em Timóteo. Hoje, Deus te chama a fazer o mesmo, a ser um Lloyd, a ser uma Eunice, a tomar cada momento como uma oportunidade para semear a fé nos corações que te rodeiam. Porque o que parece pequeno aos nossos olhos nas mãos de Deus se converte em um legado eterno. Então, quem está esperando receber sua herança espiritual? Quem é esse Timóteo em sua vida que precisa escutar suas palavras, sentir suas orações, ver sua fé em ação? Porque enquanto houver alento em seu ser, ainda há tempo para deixar uma marca eterna, ainda há tempo para transmitir a fé, para regar as sementes, para preparar o terreno onde as próximas gerações caminharão. Timóteo foi marcado pelas
orações e ensinamentos de sua avó Lloyd e sua mãe Eunice, um legado espiritual transmitido de geração em geração que demonstra o poder de semear a fé no dia a dia. Deus alerta. Mas o que acontece quando o passar do tempo já não permite que você fale, ensine ou guie fisicamente? O que ocorre quando as forças diminuem, o corpo já não responde como antes e parece que a única coisa que resta a fazer é orar? É precisamente nesse momento, quando as limitações se tornam mais evidentes, que as orações se transformam na arma mais poderosa que um crente pode empunhar. Porque quando você já não pode fazer grandes coisas visíveis, você ainda pode orar grandes orações. E essas orações, mesmo que silenciosas para o mundo, têm o poder de mover montanhas e de impactar gerações inteiras. É exatamente isso que a história de Ana, a profetisa, nos revela. Em Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38, lemos sobre uma mulher idosa, viúva e sem filhos, que havia dedicado a sua vida inteiramente à oração e ao serviço no templo. Ana não tinha um púlpito para pregar, não tinha milhares de seguidores, nem um ministério visível como muitos desejam hoje. Mas ela possuía algo muito mais valioso, um altar, um lugar onde a sua voz ressoava dia e noite, intercedendo, clamando e esperando pelo cumprimento das promessas de Deus. Ana havia perdido o seu esposo há décadas e qualquer outra pessoa, em sua situação, poderia ter se convencido de que sua vida havia terminado, que não restava mais nada de significativo a ser feito. Mas Ana decidiu entregar seus dias ao templo e ali, naquele lugar aparentemente insignificante e escondido, ela se tornou uma gigante espiritual. Você consegue imaginar aquela anciã, dia após dia, entrando no templo, persistindo em sua devoção? Outros passavam, olhavam para ela e talvez pensavam que ela estava perdendo seu tempo, que era apenas uma velha solitária. Mas enquanto o mundo a ignorava, o céu a ouvia. Cada oração de Ana era uma semente plantada na eternidade, um clamor que subia diretamente ao trono de Deus. E foi precisamente ali, naquele templo, onde ela persistia em oração, que Ana recebeu a maior revelação de toda a sua vida. Enquanto ela orava, enquanto persistia, enquanto sussurrava suas súplicas ao céu, seus olhos viram o Messias, um bebê, nos braços de uma jovem mãe, um menino que era a promessa viva de tudo o que ela havia esperado por tantos anos. Lucas nos diz que Ana deu graças a Deus e imediatamente começou a falar daquele menino a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Aquela mulher que parecia esquecida, sem influência, sem família, se tornou a primeira profetisa a anunciar publicamente a chegada do Salvador. O que essa história nos ensina? Que as orações persistentes dos mais velhos têm um poder que transcende as gerações. Ana não viu Jesus caminhar sobre as águas, nem ressuscitar os mortos. Ela não viu a igreja nascer e crescer, nem os apóstolos pregarem a multidões. Mas suas orações, sua dedicação e sua perseverança prepararam o terreno espiritual para tudo o que viria depois. Ela foi parte fundamental do plano de Deus, mesmo sem estar nos holofotes. Hoje, talvez você sinta que já não pode fazer muito, que seu corpo já não permite servir como antes, sair como antes, trabalhar como antes. Mas assim como Ana, você ainda pode orar. E essas orações, como as dela, têm o poder de marcar gerações, de abrir caminhos, de tocar corações e de influenciar o futuro de maneiras que você não consegue mensurar. Porque enquanto houver alento em seu ser, enquanto seu coração bater, você ainda pode interceder pelos seus. Você ainda pode levantar um clamor poderoso por aqueles que virão depois de você. E quando seus olhos se fecharem nesta terra e seus lábios já não puderem pronunciar palavras, suas orações continuarão ressoando na eternidade, um legado invisível, mas de poder imensurável. Então, o que você está disposto a orar hoje?
Que clamor você quer deixar no céu como um legado eterno para sua família, para sua comunidade, para as próximas gerações? Porque talvez você não veja o fruto agora, mas o mesmo Deus que ouviu Ana continua te ouvindo, continua respondendo às suas súplicas. Ana encontrou na oração uma arma poderosa, demonstrando que, mesmo quando o corpo se debilita e as limitações físicas se tornam mais evidentes, o espírito, através da oração, continua tendo a capacidade de mover montanhas, de influenciar reinos e de cumprir o propósito divino. Sua oração é seu maior tesouro e seu maior serviço a Deus. Deus alerta, mas o que acontece quando as limitações físicas parecem nos acorrentar, quando os anos nos impedem de fazer o que antes fazíamos? O apóstolo Paulo, o grande missionário que percorreu cidades e plantou igrejas, conheceu bem essa limitação. Encontrando-se em uma fria cela de prisão, sem poder sair, pregar ou se mover como antes, foi justamente nesse lugar de isolamento que Paulo produziu alguns dos escritos mais poderosos do Novo Testamento. De sua prisão, ele escreveu a Timóteo: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." 2 Timóteo 4, versículo 7. Imagine Paulo, um homem de ação, agora acorrentado, com o corpo enfraquecido, mas com o espírito ardendo. Suas cartas, escritas em aparente inatividade, impactaram gerações. O que parecia o fim de seu ministério se tornou a plataforma para sua voz ressoar por séculos. Hoje, se seu corpo te limita, saiba que o verdadeiro impacto não depende da força física, mas de um espírito conectado a Deus, capaz de continuar orando, escrevendo, intercedendo e deixando um legado eterno. Suas limitações não detêm o propósito de Deus para você, mas o que acontece quando, ao olhar ao redor, você se compara com os mais jovens, ativos e visíveis? Em 1 Samuel 16, versículo 7, Deus adverte: "Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura." O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi, um simples pastor, esquecido pela família, foi escolhido por Deus por ter um coração disposto, algo que valia mais que qualquer aparência. Deus não mede o sucesso pela visibilidade ou energia, mas pelo coração. Se você se sente à margem, lembre-se que Deus não se importa com comparações. Ele busca um coração rendido. Em suas mãos, um coração disposto vale mais que 1000 vitórias humanas. O que fazer quando o cansaço é tão grande que você sente que não pode continuar? Elias, o profeta que viu o fogo descer do céu, após enfrentar os profetas de Baal, estava fugindo, cansado e abatido. Em 1 Reis 19, versículos 4 e 5, o encontramos no deserto, suplicando para morrer. Mas Deus não o repreendeu. Em vez disso, enviou um anjo com alimento e água, dizendo: "Levanta-te e come, porque te resta um longo caminho." 1 Reis 19, versículo 7. Deus sabia que Elias precisava de força e descanso, e depois de comer e descansar, Elias foi levado ao Monte Horebe, onde Deus lhe falou em um sussurro suave. Aquele sussurro não só devolveu suas forças, mas também sua visão, porque o propósito de Elias não havia terminado. O cansaço não define seu final. Se você está exausto, Deus ainda te envia alimento e sussurra em seu silêncio: "Levanta-te, porque ainda te resta um longo caminho." Jesus nos ensinou em João 15, versículo 8: "Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto." E esse fruto não é limitado pela idade. O fruto mais doce e poderoso é muitas vezes aquele que leva mais tempo para aparecer. Pense nas árvores frutíferas que demoram anos para amadurecer suas raízes profundamente, resistindo às tempestades, para então dar um fruto abundante, doce e duradouro. Assim
é a vida espiritual. O fruto tardio é mais intenso, mais profundo, mais significativo, capaz de tocar gerações futuras. Não se lamente pelo que não pode mais fazer. Concentre-se no fruto que Deus quer produzir em você agora. Deus prometeu restaurar o que parecia perdido e lembrar aqueles que se sentiam esquecidos. Em Isaías 49, versículo 15, ele declara: ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O passo dos anos pode nos fazer sentir que as melhores oportunidades ficaram para trás. Mas Isaías 49 nos mostra um Deus que trabalha constantemente na restauração de seus filhos. Um Deus que nos tem esculpidos nas palmas de suas mãos. Como José, que foi traído e esquecido na prisão, mas foi restaurado e usado para salvar sua família e uma nação. Se você se sente esquecido, Deus te diz: eu jamais o farei. Eu continuo vendo seu coração e lembrando cada promessa que te fiz. Finalmente, Deus continua a falar em sua maturidade, não para fechar um ciclo, mas para abrir um novo. Em Joel 2, versículo 28, ele declara: vossos velhos sonharão sonhos. Não são apenas os jovens que sonham para Deus. Ele afirma que os idosos continuarão sonhando, recebendo visões, sendo protagonistas de seus planos. Não importa a idade que você tenha, enquanto houver fôlego, há sonhos por sonhar e missões por cumprir. Moisés, aos 80, e Abraão, aos 99, receberam os maiores chamados de suas vidas. Deus continua chamando aqueles dispostos a ouvir que ainda têm a capacidade de sonhar. O último chamado não é um encerramento. É um novo começo, um despertar espiritual, uma oportunidade para terminar bem e deixar um legado eterno. Que a sua resposta seja: Senhor, qual é o próximo passo? Se você chegou até aqui, eu te parabenizo de coração. Pouquíssimos conseguem. A força, a perseverança e o anseio profundo de escutar até o final uma mensagem que pode realmente mudar vidas. Mas você conseguiu, você foi além. Você escolheu permanecer, apesar do tempo, apesar das distrações, apesar de tudo que poderia ter te afastado deste momento. E isso não é por acaso. As verdades que você acabou de ouvir não são apenas histórias antigas. São chaves divinas, projetadas para abrir portas em sua vida hoje. Você aprendeu que, embora os anos passem, Deus não esquece. Que quando o corpo se debilita, o espírito pode florescer com mais força do que nunca. Que a restauração de Deus não apenas devolve o perdido, mas o multiplica e o transforma em algo muito mais glorioso. Você viu como Moisés foi chamado aos 80, como Caleb pediu uma montanha aos 85, como Ana encontrou seu propósito na oração, como Jó foi restaurado das cinzas, como Elias ouviu a voz de Deus no silêncio e como Paulo escreveu suas cartas mais poderosas de uma prisão. O que tudo isso significa para você? Significa que enquanto seu coração seguir batendo, Deus não terminou contigo. Que o que parecia o final é apenas o prelúdio de um capítulo muito maior. Que os sonhos que você acreditou perdidos podem ser revividos. Que o propósito que você pensou esgotado pode ser renovado. Agora, eu quero que você reserve um momento para refletir. Pense em tudo o que você viveu até agora. Nas lágrimas que derramou, nas noites de insônia, nas vezes em que pensou que não havia mais nada a fazer. E se todos esses momentos não foram em vão? E se cada queda, cada perda, cada espera foram parte de um plano divino para fazê-lo florescer justamente agora? Porque o que Deus faz na maturidade tem um peso eterno. O que Ele produz nos anos avançados não é um fruto rápido, é um fruto duradouro, aquele que pode nutrir gerações e deixar um legado eterno. Agora, quero que você pense nas pessoas que conhece,
Aquelas que, como você, precisam ouvir esta mensagem. Pessoas que sentem que já não servem para nada, que acreditam que Deus as esqueceu, que perderam a esperança. Elas precisam ouvir o que você acabou de escutar. E é aqui que você pode fazer a diferença. Você vai guardar esta mensagem só para si ou vai se tornar um canal para que outros também despertem para essa verdade? Cada vez que você compartilha uma mensagem como este, você estende a mão a alguém que talvez esteja prestes a desistir. Cada vez que você se inscreve em um canal como este, você está dizendo ao YouTube que este conteúdo precisa chegar a mais pessoas. Então, pergunto, a você já está inscrito ou você é daqueles que recebem a bênção e seguem seu caminho? Se você chegou até aqui, é porque algo em seu interior sabe que esta mensagem é importante, porque seu coração sentiu o toque do Espírito Santo, porque Deus falou diretamente à sua vida. Não deixe que esta semente morra, faça-a crescer. Inscreva-se, compartilhe, mantenha-se conectado, porque este canal não é um simples espaço de vídeos, é um altar onde Deus continua falando, revelando e despertando sonhos que pareciam mortos. E agora, para saber quem são esses escolhidos que chegaram até o final, quero que deixe um comentário com esta frase: ainda há mais por fazer. 5 palavras. 5 palavras que podem marcar o começo de uma nova etapa em sua vida. 5 palavras que declaram que o propósito de Deus segue de pé. Obrigado por ficar até o final, por escutar, por abrir seu coração e por permitir que estas palavras cheguem até o mais profundo de sua alma. E lembre-se, enquanto você tiver alento, ainda há mais por fazer.